Bom dia, amigos! Eu sou Heloísa Galvão, do Grupo Mulher Brasileira, e vou estar com vocês aqui hoje, pelos próximos 60 minutos, até meio-dia, conversando sobre coisas sérias. Nós vamos conversar com a Lídia Souza, do Centro Comunitário da Nova Inglaterra, sobre o vício a remédio. Existe essa discussão em Massachusetts muito grande, que o governador está liderando, não é? Para acabar com esse problema da prescrição médica de remédios para a dor, remédios muito fortes, que são chamados opioides, e que muitas vezes não são necessários na quantidade que são prescritos, mas que, na realidade, eles criam o vício. Os adolescentes, os adultos, eles começam a tomar remédio para dor, e cada vez eles querem mais remédio, e às vezes passam para drogas mais fortes, como a morfina, como a heroína. Então, nós vamos conversar com a Lídia sobre isso, não é? Sinais, como você pode detectar sinais na sua família. E nós vamos também conversar sobre outras coisas que estão acontecendo na nossa comunidade. Uma coisa que a gente tem ouvido muito aqui no Grupo Mulher Brasileira, que as pessoas ligam bastante, é sobre a exploração de pessoas, de house cleaners, pessoas que limpam casa. Nós recebemos várias reclamações. As pessoas ligam, as pessoas estão interessadas na nossa cooperativa de mulheres e elas relatam casos de exploração. Então, nós temos uma lei em Massachusetts que passou em 2014, a gente chama de Carta de Direitos das Trabalhadoras Domésticas. Na realidade, é uma lei. Ela foi assinada pelo governador Patrick e ela está em vigor há 2 para 3 anos. O Grupo Mulher Brasileira tem feito um trabalho para implementar, para ajudar na implementação dessa lei. A gente trabalha junto com a Procuradoria-Geral do Estado, porque eles são quem implementam a lei, né? E eles são quem apuram denúncias de exploração ou de violação dessa lei. Nós também fazemos um trabalho de conversar com as house cleaners e com as donas de schedule para explicar a lei. Que lei é essa? Como que ela me protege como house cleaner e por que eu devo seguir essa lei se eu sou dona de schedule? Então, o que a gente ouve dos dois lados é o seguinte, e se você tiver uma opinião diferente, se você ouvir uma opinião diferente, se você tiver um comentário, uma recomendação, por favor, conversa conosco, porque é muito importante que a gente fale sobre isso. É muito importante que a gente tenha essa informação. Você que limpa a casa todos os dias, que você tenha essa informação. Então, o que a gente ouve dos dois lados é o seguinte, por parte das house cleaners, a gente ouve a denúncia, mas ouve também delas que elas não querem ir adiante. Por quê? Primeiro, existe uma completa desinformação sobre essa lei. Segundo, porque tem medo de que, se reclamar de uma determinada dona de schedule, vai ficar marcada na comunidade, não vai arrumar emprego, mas não vai, ter como se sustentar. Segunda coisa que a gente ouve da dona de schedule é que então quer dizer que eu agora vou gastar muito mais, porque eu tenho que pagar mais para as minhas house cleaners, eu tenho que fazer um contrato, isso significa que elas podem me processar. Então, esse tipo de desinformação é que é importante que você procure informação. E nós estamos aqui abertos para encontrar com você, sozinha, individualmente, explicar a lei. Ou, se você quiser, reunir as pessoas que trabalham com você, reunir várias donas de schedule, reunir várias house cleaners e conversar sobre essa lei. A gente vai onde você estiver, se você quiser. Por quê? A lei, ela protege mais ainda as pessoas que moram na casa, as pessoas que trabalham mais de 16 horas por semana para uma mesma empregadora ou para um mesmo empregador. Então, se você, nene, mora na casa do patrão, por exemplo, essa lei lhe protege a sua privacidade, protege o seu horário de trabalho, lhe dá o direito de ter uma hora de descanso, de não ser acordada 2 horas da manhã para tomar conta do neném, protege que você tenha uma hora para se alimentar, para comer, entendeu?
protege que você não tem que pagar por esses alimentos. E se você trabalha com uma dona de schedule por mais de 16 horas por semana, lhe dá o direito de ter um contrato. Esse contrato é uma negociação entre a house cleaner, a helper, e a dona do schedule. Então, vocês duas vão decidir o que vocês querem no contrato. Por exemplo, eu não vou limpar mais de 5 casas por dia, eu não vou limpar mais de 7 casas por dia, eu vou ganhar X, eu vou ter o direito a tirar 1 hora de almoço. Não vou começar antes das 7 da manhã. Então, mas isso vocês vão começar, não é nada imposto, não é nada obrigatório, é uma negociação. Então, é importante que tanto a dona de schedule como a house cleaner estejam informadas para que o trabalho possa ir melhor, não seja ruim para nenhuma das duas. Então, se você estiver interessado, dá uma ligadinha para o Grupo Mulher Brasileira, 617-202-5775 e conversa com a gente, pede informação para a gente, tá? E, independente de papel, independente de você estar aqui com documento ou não ter documento, independente de você ter vindo de avião ou ter atravessado a fronteira sem inspeção, como diz a imigração, a lei protege você. A lei protege você contra roubo de salário, contra o trabalho overtime, não é? A hora extra, para você não trabalhar a hora extra, não se paga. E isso vale para quem trabalha na construção, para quem trabalha em landscaping, né? No terreno, para quem faz pintura, para quem tira lead paint. Mas é importante que você esteja informada. A lei, a Carta de Direitos dos Trabalhadores Domésticos não é para os trabalhadores, mas os trabalhadores de construção, por exemplo, têm outras leis que protegem. A Procuradoria-Geral investiga denúncias de roubo de salário. E não vale dizer que o patrão diz assim, e você não tem documento, eu vou entregar você é ilegal, vou entregar você para a imigração, se você me denunciar. Vou fazer alguma coisa com a sua família no Brasil. A gente sabe que existe esse tipo de denúncia, mas, gente, nós temos tantos casos aqui de trabalhadores que vêm aqui, que procuram a gente, com os quais a gente conversa e que concordam em botar um processo adiante e que já ganharam seus casos. Esse ano nós já devolvemos mais de quase 100 mil dólares em salários roubados e hora extra não paga. Então, não tenha medo de vir conversar conosco, porque o fato de você vir conversar conosco sobre qualquer assunto não quer dizer que você vai agir. Nós não forçamos ninguém a fazer nada, você vai fazer o que você achar que pode fazer. Nós apenas orientamos. E, se você for o caso, por exemplo, de um trabalhador que não foi pago, trabalhou, mas não foi pago, o patrão não paga, ou não paga o que deveria pagar. Então, nesse caso, nós colocamos você em contato com os advogados, são advogados os quais você não vai pagar. Enfim, é muito importante que você, pelo menos, esteja bem informada e bem informado. Então, nós estamos aqui para prestar esse esclarecimento. Então, o telefone do Grupo Mulher Brasileira é 617-617-202-5775. E agora a gente vai conversar com a Lídia Souza sobre esse problema do vício, das pessoas se tornarem viciadas, começando com remédio para dor fortes. Esse é um problema muito grande, gente, e que às vezes a gente pensa que não vai acontecer com a gente, mas infelizmente a gente nunca sabe o dia de amanhã. E como diz a Lídia na entrevista dela, nós sentimos muitas dores, porque nós fazemos um trabalho muito pesado, tanto os homens quanto as mulheres. Depois de algum tempo, o nosso corpo está acabado. Porque a gente não dá um break, a gente não relaxa, a gente só trabalha e a gente tem problemas, né? Problemas da família no Brasil, que a gente sente saudade, medo da imigração, medo da polícia. Então, vamos cuidar um pouquinho da gente, ou pelo menos vamos ficar informadas. Então, vamos conversar com a Lídia agora e fica conosco até meio-dia, porque nós voltamos depois da entrevista com mais informações. Hoje nós vamos conversar com a Lídia Souza. A Lídia é do Centro Comunitário da Nova Inglaterra, o New England Community Center,
que começou há alguns anos atrás, exatamente por causa de problemas de suicídio na comunidade, para conversar sobre saúde mental. E nós vamos estar conversando hoje sobre um dos maiores problemas do estado de Massachusetts, que é o vício a remédios, o que eles chamam em inglês de opioide, quer dizer, são os opioides que a gente toma, esses remédios fortes que a gente toma para dor, quando a gente tem um problema de saúde que causa uma dor muito forte, os médicos recomendam, prescrevem, e a gente vai ficando cada vez mais acostumada com esses remédios, cada vez precisando de uma quantidade maior. Inclusive, hoje de manhã, Lídia, eu ouvi uma pesquisa na rádio pública, não é? O governador Baker, ele é um líder nessa campanha, e eles fizeram uma pesquisa para descobrir quais são os assuntos que as pessoas mais se preocupam no estado. E o número 1 é opioide. É verdade, Heloísa. Bom dia. Obrigada por dar essa oportunidade de a gente poder estar falando sobre esse assunto que é uma crise, né, que os Estados Unidos está vivendo, e principalmente dentro do estado de Massachusetts. É uma crise muito grande e perigosa, né, Lídia? E é algo que acontece, sabe, Heloísa, que quando se depara, a pessoa já está completamente viciada. Então, assim, existe uma maneira da gente tentar, tipo assim, prevenir, né? Tentar, tipo assim, educar as pessoas como lidar com determinados tipos de medicamento, tentar evitar acesso desses medicamentos aos nossos adolescentes. Porque tudo começa, na realidade, o manuseio desses medicamentos dentro de casa. E às vezes é o fácil acesso, não, Lídia? O que a sua experiência lhe diz? Eu sei que você tem experiência nisso, não só no centro, como também porque você lida muito com a comunidade, você conversa com a comunidade, você está na comunidade, né? E você até me disse que fez cursos, Lídia. É verdade, porque a gente faz parte de uma organização chamada Holbrook Cares, que fica aqui no South Shore, na cidade de Holbrook. E geralmente de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, eles estão fazendo esse curso, né, de prevenção ao opioide. E a gente fez esse curso que foi dado no City Hall de Holbrook ano passado e trouxemos também para o centro comunitário para que a comunidade brasileira, os pais, pudessem ter um alerta, né? Teve assim, a gente não teve uma quantidade muito grande de pais, mas a gente teve um suficiente, tipo, uns 10, 15 pais que compareceram. E todos ficaram assim, uau, eu não sabia que esse medicamento podia causar isso. E a falta de informação é que começa a surgir, né, com os problemas. Porque a gente também tem que pensar que a nossa comunidade é uma comunidade que trabalha muito. E a gente já está numa metade de uma idade. E devido ao nosso trabalho ser um trabalho pesado, né, que a gente trabalha, a maior parte da comunidade trabalha com house cleaning, trabalha com jardinagem, trabalha com construção, e às vezes acaba adquirindo determinadas doenças, ou vamos dizer assim, distensões musculares, problemas de repetição de movimento, e acaba cometendo, tipo assim, as pessoas começam a sentir muitas dores e acabam indo ao médico. Aí quando chega no médico, a primeira coisa que o médico passa é um remédio que é para tirar dor. Primeiro vamos tirar sua dor para a gente poder resolver e ver qual é a situação. E nesse de tirar dor, a maior parte dos médicos, que aí também acho que é uma luta que o governo começou a travar agora, as pessoas da saúde, tipo assim, as organizações que tomam conta da questão, o FDA com a questão da medicação, saber quando é que realmente é necessário você passar um remédio à base de opioide para a pessoa. Porque a gente vê que, vamos supor, você vai tirar um dente, o dentista acaba te passando 30 comprimidos de um medicamento que você não vai usar nem 3 ou 4 dias. Então, para que tem que passar 30 comprimidos? Então, esse é o X da questão. Aí os brasileiros, né, a nossa comunidade vai ao médico porque está sentindo dores fortes, que realmente estão sentindo. Os médicos passam esses medicamentos analgésicos e que a boa parte são à base de opioide. Nós temos 2 que geralmente, se você
A maior parte dos brasileiros tem em casa. É o Tramadol, ou então tem o Vicodin, que é aquele que é para dor, ou então o Garbapentine. São medicamentos que são passados aleatoriamente. E passa. E as pessoas tomam por 1, 2 ou 3 dias no máximo, a dor passa e elas vão guardar aquele... Porque a gente tem esse costume, né, de guardar o medicamento. E aí fica lá guardadinho o medicamento no nosso banheiro, no nosso quarto. Nós temos crianças. E a gente vai pensar que um filho nosso vai descobrir que aquele medicamento é um medicamento que pode levar ele para uma viagem assim alucinante? E é aí que a gente acaba tendo os graves problemas, porque as crianças têm acesso muito fácil, né, aos nossos adolescentes. Infelizmente, às vezes a gente peca sem saber, né? Porque a gente deixa ao alcance da criança, ou, sei lá, a dor realmente é uma coisa muito incômoda, né, Lídia? E às vezes tem pessoas que realmente sentem dor fortíssimas, precisam tomar morfina, né? Esses são casos extremos. Mas, Lídia, me diz uma coisa. Eu como mãe, ou eu como uma pessoa que dependo de um remédio para me aliviar uma dor, que acabo ficando dependente, como que eu posso perceber isso para reverter a situação? Você que fez esse curso, o curso deu alguma luz nesse sentido? Bem, ele dá da seguinte forma, quer dizer, vamos tentar usar coisas alternativas sem que você tenha que usar realmente o medicamento, né? Por exemplo, eu sofro de dores fortíssimas porque eu tenho fibromialgia. Então, assim, para que eu não tenha que ficar tomando a medicação, que uma boa parte da medicação para esse caso é a base de opioides, eu tento fazer coisas que sejam alternativas, tipo, vou tentar fazer um relaxamento, vou tentar usar uma banheira uma piscina que seja muito quente para fazer massagem, tentar relaxar de uma forma. Agora, tem momentos que não dá, você vai ter que tomar aquele medicamento. Então, se eu tenho que ter aquele medicamento em casa, eu tenho que ter uma segurança. Eu não posso deixar um medicamento desse dentro de um gabinete do meu banheiro, porque eu tenho adolescente em casa. E a gente não sabe o que acontece dentro da escola, as conversas que acontecem dentro da escola. E tudo acontece dentro da middle school. Começa-se os graves problemas dentro da middle school, porque é onde existe a maior aglomeração de crianças da cidade e vão trazendo as suas experiências e aí fala assim, olha, vê se na tua casa tua mãe não tem esse medicamento, pô, esse medicamento faz você ter uma viagem muito louca, muito legal. E começa assim. E aí começa com o medicamento, toma um medicamento, aí viu que deu uma sensação boa, no outro dia vai, toma mais 2 medicamentos. E esses medicamentos, Heloísa, na rua, eles são vendidos a $20, $30, uma pílula. Então, é um comércio. E é caro você manter esse tipo de vício. Porque as pessoas, elas não vão direto. Porque o opioide, a gente quando fala opioide, a gente fala assim, heroína, que é o termo mais forte do opioide. Mas a pessoa não vai chegar direto, pegar uma injeção e se injetar. Ela começa nos medicamentos. Aí um menino está fazendo futebol, uma menina está fazendo um esporte, tem um acidente, vai fazer uma cirurgia, é dado para aquela criança, para aquele adolescente, um medicamento à base de opioide para tirar a dor. Então, se a criança tomar aquele medicamento por um tempo determinado, que seria tipo 1 semana, 2 semanas após a cirurgia, ok. Mas para que o médico vai ficar passando sempre? Aí o pai tem que estar alerta. O pai tem que saber que medicamento é aquele que está dando para o seu filho. Se não existe uma alternativa de medicamento, precisa tomar um opioide, de repente não posso tomar um Tylenol que seja um pouco mais forte do que aquele que seja um Vicodin, um Percocet, um Oxycontin. Então, assim, são coisas que a gente precisa alertar os pais, principalmente porque são os pais que são responsáveis pelos filhos que são menores de idade. Para que quando
quando cheguem na idade adulta, dos 18 anos, porque pai e mãe com 18 anos não tem mais acesso a médico e nem muito menos ao que é prescrito para o filho. O que é um grande perigo também, né? Também, porque geralmente tudo começa na adolescência. E a coisa é tão sorrateira, Heloísa, porque você pensa que... Aí você fala assim, que o brasileiro fica muito ligado, assim, porque a gente vem de um país que tem a cultura assim, sentir um cheiro de maconha, aí vai e fala assim, ó, maconha não. Maconha não pode, por isso que pode, vai ser maconha. Porque a gente tem isso, a gente vem dessa cultura. Eu me lembro da minha mãe que ela falou assim, olha, você não pode ficar perto de maconheiro. Você não pode ficar... Então, a preocupação do brasileiro geralmente é com a maconha, talvez seja com a cocaína. Mas, na realidade, a nossa realidade aqui dos Estados Unidos, quer dizer que não tem a maconha, que não tem a cocaína? Tem. Mas o maior problema são os medicamentos. Quando não se consegue manter os medicamentos para o vício, eles vão partir para a heroína, porque a heroína, ela injetável, ela é muito mais barata. Ela é muito mais barata, Heloísa. Em vez de você gastar $30 em 2 pílulas, você compra, tipo, 15 doses, você compra uma quantidade que vai te deixar anestesiado durante um bom tempo. Só que aí já estão misturando. Aí tem o fetamil, tem o metadone. Então, quer dizer, aí já começa uma classe de medicamentos que são distribuídos nas ruas para os nossos adolescentes. E aí está cada vez matando. E a gente vê que os repórteres das polícias da cidade, a quantidade de pessoas que são levadas para a emergência do hospital por overdose. A maior parte, mais de 50% das chamadas das ambulâncias é para tirar alguém de uma overdose. Para você ver a crise a qual nós chegamos. Então, eu vejo que é necessário a gente poder falar, trazer essa informação dos medicamentos. Olha, cuidado com esse tipo de medicamento. Então, se você tem que tomar esse medicamento, guarde dentro do seu quarto, ponha dentro de um safe. Não deixe aberto para que o seu filho ou amigo do seu filho não tenha acesso. Porque a gente, às vezes, pensa só nos nossos, mas os amiguinhos vão também às nossas casas. Agora, a gente aprendeu no curso que... Você sabe que o open house para venda de casa, não tem um open house? Tem. Então, as pessoas viciadas, eles vão aos open house. Sabe para quê? Para abrir os gabinetes dos banheiros. Ah. Porque a casa ainda está habitada. É. Porque... geralmente, e principalmente se a casa tem idoso. Os idosos, eles tomam muito medicamento à base de opioide. Tem medicamento de pressão, que é à base de opioide. Contra a diarreia, que é à base de opioide. Porque a pessoa que tem problema de prisão de ventre... Tem alguns medicamentos que são dados à base de opioide porque relaxa o intestino para que a pessoa possa ir ao banheiro. Mas também existe a quantidade em excesso que também prende. Porque a gente sabe que quando você toma uma quantidade grande de medicamento à base de opioide, dependendo da classe dele, ele prende. Então, quer dizer, tem medicamento para tudo à base de opioide. E está aí, tudo aberto. Olha, quer ver um medicamento que está na farmácia agora, há 1 ano, acho que é 1 ano ou 2 anos, é que eles passaram a colocar esse medicamento atrás do balcão das farmácias. Que é um para gripe. É o Sudafed. Você já pensou que o Sudafed era a base de opioide? Não, a gente não sabe. E aí a gente também não lê as etiquetas, né? Não. E isso é uma coisa, poxa, eu vou lá na farmácia, estou com dor de garganta, estou tossindo, tomar um Sudafed. A gente se automedica, né? Aí tem um Sudafed que é a base de opioide. Realmente, ele faz um clean-up em você. Ele te libera todas as suas vias. Aí
o pessoal da rua sabe, passa isso para o adolescente vai lá e compra. Aí começa a comprar 1, 2, 3 vidros, junta aquilo tudo e começa a tomar. Então, assim, a gente tem que realmente tentar realmente educar, né? Fazer esse trabalho de formiguinha, de poder educar os pais, de poder falar, de poder explicar, de poder, talvez, sei lá, fazer uma cartilhazinha, um papel, um panfleto, dizendo, olha, gente, vamos ter cuidado, se você toma esse tipo de medicamento, guarde, põe num safe, compra um box, né, numa dessas lojas, um cofrezinho, põe o medicamento ali dentro, você tem a chave, não deixa o medicamento à toa, para que a gente possa, pelo menos, evitar, pelo menos a gente tenha certeza que dentro de casa a gente está seguro. E tentar explicar isso para os nossos filhos. Porque a gente sabe que a cobrança da rua é muito maior do que a gente, né? Com certeza. E é uma fase difícil a adolescência, aquela autoafirmação, geralmente tudo que pai e mãe diz não é o certo, mas a gente tentar de uma maneira, né, correta, de uma maneira boa, de poder chegar no filho, tentar explicar, sabe? Hoje a gente está tendo aqui em Stoughton, a gente perdeu uma menina de 30 anos. Ela faleceu no sábado por overdose. Brasileira? Foi casada com um brasileiro. Deixou 2 filhos. Uma menina linda, linda, Heloísa, linda. É uma perda, né? Como usa a palavra waste, quer dizer, é uma perda de... Como é que se diz isso em português? Sabe, é uma coisa que não precisava ter acontecido, né? E assim, tudo assim pela frente, casada, com 2 filhos. Mas desde os 16 anos ela começou, né, ela conheceu os medicamentos e aí quando casou ela deu uma parada e depois entrou naquela crise, porque quando você entra no vício, é difícil, Heloísa, sair desse vício. Porque acaba que todos os órgãos, eles ficam dependentes do opioide. É uma coisa louca. O detox, para quem faz de opioides, é uma luta tão grande, porque realmente eles travam uma luta pro resto da vida. E geralmente, Heloísa, as pessoas que morrem por overdose são pessoas que passaram por algum detox, porque o detox leva tempo, aí eles ficam tipo 6 meses, 8 meses limpo, 1 ano limpo. Aí eles voltam, começam a retornar à vida deles normal. Essa moça, ela era gerente de uma dessas lojas, ela era gerente da Lacome, não posso falar qual é o shopping. E ela tinha voltado para a vida normal, mas ela teve uma recaída. Aí o que acontece? A pessoa pensa que ela tem condições de usar a mesma quantidade de droga que ela usava antes do detox. E o organismo não aguenta. E aí é quando acontece as overdoses e morrem. Então, assim, a gente sabe que o perigo é entrar no vício e é difícil sair do vício. E a pessoa tem que ter muita força de vontade, tem que ter o acolhimento da família para poder ter força para sair. Precisa ter muito apoio, né? Como é que você vê o problema na comunidade brasileira, Lídia? Você diria que é número 1? Ou você diria que ainda a gente não está concorrendo com os americanos, não está no topo? Bem, depende. Porque quando a gente tem problemas assim, geralmente as famílias não falam. Elas só vão falar quando estoura algum problema que seja criminal. Aí elas vão procurar ajuda. Aí quando elas procuram ajuda, aí a gente começa a ver que o pano de fundo é a droga. E aí quando você conversa, aí você vê a droga é o opioide. Mas na comunidade brasileira ainda existe esse tabu, não se fala muito não. A gente sabe que existem casos, a gente sabe de adolescentes que já estão consumindo, mas os pais ainda, tipo assim, não, acontece com o filho do outro, com o meu não. Somente, Heloísa, a gente acaba sabendo direito da história quando realmente acontece algo grave que envolve a polícia
e precisa de advogado, vai para a corte, foi preso, aí sim, aí a coisa vem à tona. Mas, a princípio, para a nossa comunidade, eu vejo que o álcool ainda é um dos maiores problemas que nós temos. O alcoolismo, ele é muito alto. E as pessoas não se dão conta. E, na realidade, o opioide, eu acredito que seja para os adolescentes, né? Mas ainda não se tem uma estatística. A gente só pode falar, assim, de casos que chegam a nós. Eu sei que aqui em Stoughton a gente já tem, tipo assim, uns 4, 5 casos deflagrados, que todos já sabem. Fora os outros que ficam sendo monitorados. A gente sabe, mas os pais ainda não, tipo assim, ainda não aconteceu nada de grave, eles estão tentando resolver, né, da maneira deles, enfim. Então, é difícil, é muito difícil, Heloísa, é um tabu muito grande. Quer dizer, você acha, como que a gente pode ajudar a ir desfazendo esse tabu? Pela educação, conversando sempre, tirando o mito de que essas coisas a gente resolve, a gente tem vergonha, é feio, ninguém quer que eu saiba, eu não quero que ninguém saiba que eu tenho um filho, ou que uma filha, ou alguém na minha família que depende, que está se drogando pelo vício. Como que a gente vai acabando com esses tabus? Precisa dessa informação, né, Luísa? A gente precisa educar o nosso povo, né? Educar nesse sentido, de trazer informação, mas uma informação que não seja muito requintada. A gente tem que trazer no nu e no cru, na linguagem do nosso povo. Pessoal, fazer uma coisa simples, mas que seja eficaz e que fale sempre. Que as rádios, que a gente conseguisse fazer com que as rádios pudessem ter, no meio de uma programação, fazer um alerta, pessoal, algum jeito da gente poder chegar no povo de uma maneira simples e alertando, para que a gente possa, pelo menos, ter paz e realmente saibam como lidar com a situação. E saber que existem também lugares que vão poder ajudar. É difícil, são lugares que têm uma lista imensa. Tem lugares, por exemplo, nesse Holbrook Care, todo dia sai a lista de locais que existem para detox. Onde tem vaga. E tem vaga. Cama disponível. Cama disponível. Ainda fala, olha, para mulheres tantas vagas em tal lugar. E dá o telefone. Então, quer dizer, não é falta de acesso, é falta de acesso para a comunidade brasileira saber que aqui existe esse tipo de serviço. Porque, às vezes, quando os pais dão conta, eu vou fazer o que da minha vida? Não sei. O que é isso? Nem acredita que o filho é viciado em remédio. Aí só vai saber quando não tem mais dinheiro, aí vai ver que na hora que começa a roubar, porque para manter o vício é caro. Aí tem a prostituição, porque também para manter o vício, a promiscuidade, aí começa uma leva de problemas. E aí são outros problemas que vão junto, né? Vão se agregando a esse. Você não acha que para solucionar esse problema também precisa haver uma posição por parte da classe médica, que o governo, inclusive, tem tentado, que é legislar, ou policiar, ou tentar limitar, ter um regulamento, regular a prescrição médica? Isso o governo está tentando fazer, né? Mas o lobby dos, como é que se diz, dos centros farmacêuticos, da indústria farmacêutica. É tão grande, Heloísa, que tipo assim, é monstruoso, é igual o lobby da indústria armamentista. Então, eu acho que isso é uma luta, assim, e também eu tenho uma visão de que essa questão não pode sentir dor. O ser humano, parece que hoje, o lema é o seguinte: não podemos sentir dor. Sendo que a dor, ela faz parte de um processo de renovação. Eu vejo assim, que não é que eu apoie a dor. Não é que eu faça apologia à dor. Não. Mas a gente está... O capitalismo, ele tem esse rótulo. Nós não podemos sentir dor. Então vamos tomar remédio para tudo.
Mas existem momentos que aquela dor é um sinal para alguma coisa. Antes de você tomar um remédio para acabar com aquela dor, você tem que descobrir de onde que vem aquela dor. A origem daquela dor. Peraí, o seu corpo ele só vai te dar um momento de dor porque tem alguma coisa errada. Então, se eu estou, por exemplo, se eu estou tendo dores fortíssimas numa articulação, peraí, será que eu não estou fazendo não estou em excesso de trabalho? Porque a gente vê isso também, né, Heloísa? Sim, com certeza. E não é só o excesso, às vezes é a forma, a sua postura no trabalho. Como que você passa o aspirador, como que você se abaixa, né? Até para pegar alguma coisa no chão ou para limpar debaixo de um móvel, tanto no trabalho como na nossa própria casa. Como que você pega um filho pequeno. Por exemplo, eu fico vendo, eu já percebi o quanto a indústria de rodo brasileiro faz sucesso nos Estados Unidos. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ver tanto rodo. Rodo? Rodo de limpar, rodo, que a house cleaning usa. Mas é o rodo brasileiro? É o rodo brasileiro. Por quê? Ele é melhor do que o americano? Menina, eu acho que deve ser, não sei qual é o problema daquele rodo brasileiro. Primeiro que o cabo é pequeno. Pensa você ter que limpar 6, 7 casas com rodo, passar um MAP, uma casa dessa que geralmente é tudo de madeira. Tem que passar o pano molhado nessas casas todas com um rodo que é um cabo pequeno. Por que os brasileiros não entendem que na Home Depot existem aqueles rodos que você se adapta ao seu tamanho? E você não vai forçar tanto a sua coluna e os seus músculos. Aí eu vejo a brasileirada toda comprando os rodos nas lojas brasileiras. E, gente, faz o mesmo efeito. Você vai na Home Depot, você compra aquele que é ajustável. Uhum. E vai dar o mesmo efeito. Mas para você ter ideia, eu conheço o dono de um grande mercado aqui do South Shore, e ele compra container fechado de enxada brasileira, de pá brasileira, como se aqui não tivesse, de rodo. Ele falou, uma das coisas que eu mais vendo é rodo. E eu fico pensando assim, mas como? E aí, tá vendo? Aí você trabalha hoje, faz 8 casas por dia, durante 5 dias. Você vai no final de semana, você está acabado. Com 1 mês, com 2 anos, você está arrebentado. Você já criou uma doença que vai ter que precisar tomar medicamento à base de opioide. É, porque forçou o corpo de uma forma errada, né? Não é? É. Assim, são coisas que a gente precisa, aos poucos, ir falando. Por exemplo, eu acho que o pessoal aí do Grupo Verde podia fazer uma campanha sobre a questão do rodo, porque vai evitar problemas de ordem de saúde que as pessoas não vão precisar ter que usar medicamento e os filhos não vão ter acesso. Olha só a cadeia. É verdade. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que começar. Quando a gente começa a entender um pouco sobre o assunto e saber quais são os medicamentos, como é que as pessoas chegam a esses medicamentos, você fala assim, peraí, você começa a observar a comunidade, aí você fala assim, não, peraí, tem que falar, tem que alertar. Aí uma voz falando não faz efeito, mas tudo bem, a gente vai fazendo aquele trabalhinho de formiguinha, né? É verdade, às vezes o trabalho de formiguinha, às vezes a gente pensa que demora muito para dar resultado, mas ele vai dando um resultado devagar, né, ao longo do tempo, né? É verdade. É. Igual o curso que vocês mostraram, tem a cooperativa. Sim, nós mostramos os produtos. Os produtos naturais. Sim. Por que tem que usar amônia e tem que usar cloro dentro de um banheiro fechado? Você quer o quê? Com 5 anos você vai desenvolver uma asma ou você vai desenvolver um efizema pulmonar. E não vai ter dinheiro que você faça na América que vai te dar sua saúde de volta. É verdade. Sem falar que tem problemas de fígado que são provenientes da inalação desses produtos. Já foi constatado. E que vão sentir dores e que vão ter que usar medicamento à base de opioides. Pensa na situação, Heloísa. É. Pois é empurrar com a barriga para ter um problema maior mais na frente, né? E sem falar que nós estamos com uma população... Qual é a nossa média de população aqui? Isso o Álvaro Lima mostrou pra gente, que a gente está numa segunda geração que já está na base dos 45, 50 anos. Uhum. Daqui a 10 anos, 13 anos,
O povo que está com a minha idade já está na terceira idade. Sim, e a gente tem muita terceira idade aqui, né? Não só gente que chegou há muito tempo e envelheceu aqui, mas gente que veio para acompanhar os filhos, alguma coisa, já com mais idade. Porque a gente recebe muita ligação aqui no grupo de pessoas, principalmente mulheres idosas, que estão em situação de dependência, porque não tem renda. Então depende dos filhos, depende da nora, do genro. A gente recebe esse tipo de ligação aqui. Então, a nossa população está envelhecendo, a nossa comunidade, porque já tem mais de 30 anos aqui. Quem veio com 20 está com 50, quem veio com 30 está com 60. Então, vai entrar na geração, claro, de idosos. Isso. E aí, o que vai acontecer? E as necessidades são outras, né? E às vezes maiores. Se você não se cuida quando você tem 20, 30, 35 anos, aí depois dos 40 a gente até brinca no Brasil que é só descer a ladeira, vai só descendo, não sobe mais, vai descendo. Então, o corpo tem outras exigências. É verdade. E aí a gente está forçando aquele corpo a manter a mesma perseverança que tinha quando chegou aos 20. Uhum. Mas não vai conseguir. Porque o tipo de trabalho que a gente faz é um trabalho pesado. E acaba envelhecendo. E a gente envelhece mesmo. Claro, né? O ciclo da vida não tem como parar. A única forma que você tem de retardar é você cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, você se alimentar bem, você fazer exercício, você, né, saber que tipo de postura você faz, você cuidar da sua mente, tirar tempo para você se distrair, para você, né, se divertir com as suas amigas, relaxar. Relaxar. E o povo relaxa aqui? Vou relaxar. Enche a cara de álcool. Aí eu tô relaxando, tá? Você tá relaxando sim, não sei aonde. Você tá pensando naquele momento que você relaxou, porque o álcool também é um depressor. Sim, com certeza. Além de tudo, se piorou, se bebe e pega no carro, aí que piorou a situação. É outro problema que vai ter que... Aí gera outros problemas, né? Problema que se a pessoa não tem... mesmo que você seja cidadão americano, pegou o carro e está alcoolizado, já é um grande problema. Se for um imigrante que não tenha documento, o problema é muito maior. É muito maior. É muito maior. Sem dizer, Heloísa, que a boa parte da população carcerária brasileira aqui no estado é por problema de briga e por questão de violência doméstica. Uhum. E tem envolvimento álcool. Uhum. E que tem envolvimento droga também. Então, assim, você viu como é que a gente, tipo assim, a gente tem nós temos, assim, problemas que são graves, precisam ser tratados, mas de uma forma educativa. Tem que educar. A gente tem que ir aos poucos falando, cada um fazendo um pouquinho da sua parte. E a gente tem que admitir, né, Lídia, que tem esses problemas. Porque também falar que aqui não tem problema nenhum, não. Ou então achar que só o outro tem esse problema. Nunca eu vou ter esse tipo de problema. E assumir. E também é outro tabu que a gente tem que quebrar, né? Porque só tem problema na casa do outro. Na minha casa tá tudo certo. É verdade. E saber procurar ajuda no local certo. Existem locais certos para o álcool, existem locais certos para a droga, existem locais certos para o jogo. Existem locais certos para quem tem problema com sexo, né? Tudo tem seu local certo, mas parece que o povo não quer ir para o local certo e vai pedir ajuda em outros locais. Não quero dizer que não tenha que ter ajuda espiritual, de padre, pastor, tem, mas às vezes tem que procurar ajuda médica, né? Médica, de profissionais que sejam realmente regulamentados no Estado. Que tenham a inscrição no Estado. Uhum. Não é ir para cá, porque fulano faz isso, vai poder me ajudar. Não, ele é credenciado. Ele tem um certificado, então tá bom. Porque também é um tal de falar, fulano faz assim, fulano faz assado, e na realidade não está ajudando. É verdade. É verdade. Ô Lídia, alguma coisa que você gostaria de acrescentar antes da gente encerrar? Sua participação foi fantástica. Eu acho que essa conversa, como você disse, a gente tem que ter sempre que estar conversando sobre esses temas. Eu vou aproveitar, né, convidar as pessoas para virem no Espaço Aberto da semana que vem, que é dia 21. Agora, na terça-feira, a gente vai fazer o Espaço Aberto com a Flávia Feijó, psicóloga do consulado, e a gente vai falar sobre esperança. E desde já eu quero convidar você para ir num próximo Espaço Aberto para a gente ter essa conversa
dentro desse grupo, dessa mesa redonda que discute saúde mental. Mas nesse momento que a gente está encerrando a entrevista, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Bem, que quem quiser vai ter um próximo treinamento para opioide no dia 7 de dezembro, às 6 horas da tarde, no City Hall de Holbrook. É de graça. As pessoas vão poder, é em inglês, mas se pudessem, pelo menos tivesse alguém que pudesse fazer a tradução, ou se não puder fazer a tradução, vai conseguir entender, porque eles fazem slides, dão uns panfletos e eles vão ensinar como usar a Narcan. A Narcan é aquela injeção que você pode tirar a pessoa do choque por 30 minutos, que corta, né? Até chegar a ambulância e a ambulância poder levar a pessoa para o hospital. Então, assim, dia 7 de dezembro tem esse encontro no City Hall de Holbrook, às 6 da tarde, para prevenção do opioide. E é aberto para toda a população. Isso é muito bom de saber, porque é uma informação muito necessária. E eu acho que a gente deveria se organizar para fazer um em português, Lídia. Eu também acho. Assim, a gente precisa e realmente bater e fazer uns panfletos, alguma coisa, Lu. Sim. A gente precisa realmente organizar isso, para que a nossa comunidade também tenha acesso a esse tipo de informação da maneira que a americana tem, né? Sim, vamos organizar isso, o grupo com o centro, vamos pensar em como que a gente pode levar mais informação e vamos organizar um treinamento em português. Ótimo. Lídia, muito obrigada pela sua participação. O Estação Mulher está aberto para você, a hora que você quiser. E agradeço o seu tempo e também o Grupo Mulher Brasileira, claro, para fazer parceria, para trabalhar com você, com o centro, porque são duas organizações que estão aí na comunidade e que estão em regiões diferentes. Isso é muito bom. A gente está aqui perto de Boston, vocês estão mais afastados de Boston, numa área isolada que precisa muito de atendimento. É verdade. Ótimo, Heloísa. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Lídia. Com a gente aqui. Então tá bom. Obrigada, um ótimo dia. Tchau. Você também. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Então, estamos aqui, depois da entrevista, de conversarmos com a Lídia, não é? Muito instrutiva, muito informativa. É o tipo de informação que a gente precisa ter para a gente se proteger. Então, nós estamos aqui, agora a gente vai falar, nós temos aqui 10 minutinhos para acabar o programa e eu quero convidar vocês para algumas coisas que vão acontecer no Grupo Mulher Brasileira. Primeiro, nessa terça-feira, na Clínica de Saúde da Família, em Somerville, no 26 da Central Street, todo mundo conhece essa clínica que é do Cambridge Health Alliance, tem um estacionamento bem em frente. Nós vamos ter o nosso segundo espaço aberto desse terceiro ciclo, desses encontros, dessas mesas redondas sobre saúde mental. E nós vamos estar conversando com a psicóloga Flávia Feijó, que é do Consulado do Brasil. Nós vamos estar conversando com ela sobre esperança, como que a gente coloca a esperança na nossa vida, em momentos que às vezes a gente pensa que não tem outra solução a não ser a gente sair da vida. Como que a gente puxa, né, a nossa alma, os nossos sentimentos, como que a gente se puxa para cima para sair de um buraco que está levando a gente, está empurrando a gente mais fundo, mais fundo, mais fundo, até que a gente pense que a única solução é a gente não viver mais. Então, nós vamos estar conversando com a Flávia Feijó sobre isso. Essas conversas, quem já teve no Espaço Aberto sabe, são conversas confidenciais, informais, onde as pessoas, sabe, é um espaço para você se expressar da forma que você quiser. Então, nós vamos estar lá conversando nessa terça-feira, 21 de novembro, a partir das 6h30 da tarde, no 26 da Central Street, em Somerville. Como eu disse, tem estacionamento na porta. E se você quer mais informação, conversa com a Lídia Ferreira aqui no grupo, 617-202-5775. Liga para a gente na segunda-feira, no Grupo Mulher Brasileira. Vou convidar você também
para duas outras coisas ligadas à imigração. Se você tem questões de imigração e questões de família, a doutora Hannah Crispin vai estar no Grupo Mulher Brasileira no dia 29 de novembro, né? A última semana do mês, é uma quarta-feira, a partir das 5h30 da tarde. Ela atende individualmente, gratuitamente, ela dá uma orientação. Não quer dizer que ela vai pegar o seu caso, ela vai conversar, você vai expor a sua preocupação, o que você precisa de informação e ela vai lhe dar uma orientação, ok? Se você precisar de advogado, ela vai dizer, você deve procurar um advogado. Ou ela vai dizer, olha, você pode fazer assim, você pode fazer assado, ok? Então, se você quer uma orientação na área de imigração ou de família, caso de separação, casos de custódia, casos de alimônia, você precisa marcar conosco, nós precisamos botar seu nome na lista. O telefone novamente é 617-202-5775. Isso é dia 29, a partir das 5h30 da tarde. Ela atende ela atende por ordem de chegada, mas como eu disse, você precisa se inscrever, se registrar para ser atendido e atendida. No dia 6 de dezembro, que também é uma quarta-feira, se não me engano, a partir de 4 horas da tarde, 4 às 7 da tarde, nós vamos ter 2 advogados de imigração aqui, atendendo também individualmente. A cada meia hora. Então, meia hora para você discutir seu caso com o advogado. Nós podemos atender 2 pessoas em cada meia hora. Então, esses advogados vão vir aqui para conversar principalmente com casos de pessoas que atravessaram a fronteira, pessoas que estão usando a tornozeleira, pessoas que têm que reportar para a imigração periodicamente, pessoas que estão com ordem de deportação, pessoas que têm gente presa, familiar ou amigo, precisa de uma informação, precisa se orientar sobre o processo. Se você traga todos os seus papéis que você tem, se você atravessou a fronteira e foi pego, se você veio no regime de caicai, traga os papéis que a imigração lhe deu, traga tudo que é para a gente ver se tem corte marcada, se seu endereço foi transferido do Texas para cá, tudo isso é importante, gente. Então, novamente, isso é dia 6 de dezembro, a partir das 4 da tarde. Eu posso marcar a hora de 4 a 4h30, 4h30 às 5, 5 a 5h30, 5h30 às 6. Então, e nós estaremos aqui, por favor, liga, você precisa marcar. É 617-202-5775. No dia 13 de dezembro, o Grupo Mulher Brasileira vai fazer a sua celebração de fim do ano. Não pense que 2017, apesar de ser um ano dificílimo, a gente não tem o que celebrar. Claro que a gente tem. Primeiro, a gente está vivo, a gente está trabalhando, está ganhando, de alguma forma está vencendo o sufoco que tem sido 2017 para todos e para todas. E a gente tem vitórias, gente. A gente tem vitórias na área das trabalhadoras domésticas, a gente tem vitória que a tentativa das firmas de au pair de excluir as au pairs da Carta de Direitos das Trabalhadoras Domésticas foi rejeitada, foi arquivada. Elas não vão poder fazer isso. Então, as au pairs, essas moças que são contratadas, que vêm para trabalhar com as famílias, para tomar conta das crianças, essas au pairs não serão excluídas, não estão excluídas da Carta de Direitos dos Trabalhadores Domésticos. Isso é muito importante que elas saibam. Nós vamos estar celebrando também os nossos ganhos na área trabalhistas. Nós temos ganhos de um caso de tráfico, nós temos ganhos na área trabalhista de trabalhador que caiu, que o patrão não reconheceu a queda como sendo de trabalho e o trabalhador está ganhando em todas as instâncias. Nós vamos celebrar essas vitórias, nós vamos celebrar a vitória da gente estar aqui com força, com energia, com esperança. Então, nós queremos convidar todos para vir aqui no Grupo Mulher Brasileira, homens e mulheres. Nós vamos fazer uma celebração bem gostosa, com música, com arte, que você poderá se expressar. Vai ser um potluck, como eles dizem em inglês. Se você quiser compartilhar algum prato que você goste com a gente, seja salgado ou sobremesa, dá uma ligadinha e fala pra gente o que você vai trazer, 617-202-5775, tá? E a gente quer ver todo mundo aqui. Esse também vai ser a nossa reunião de membros de 2017. Essa festa vai ser para quem trabalha no grupo, para a nossa diretoria, para a nossa comunidade, para aquelas pessoas que são membros, que são filiadas ao Grupo Mulher Brasileira. Tá? E eu quero também
falar para vocês que nós temos aula de inglês toda terça-feira, a partir das 6 da tarde. Nós temos aula de inglês aqui. Nós temos aula de cidadania nos domingos às 11h30. Nós estamos procurando mais alunos, porque as turmas estão bem pequenas, então nós temos vaga para mais alunos. Essas classes são gratuitas e dadas por voluntários, por estudantes americanos ou de outras raças, e nós pedimos uma doação, porque nós vivemos de doação de $25 pelo curso. É uma doação anual. Então, se você quiser, está na época de você fazer sua cidadania, você quer começar a estudar, liga para a gente, 617-202-5775. E se você quiser aprender inglês, essas aulas são nível iniciante, são nível para quem está começando no inglês, tá? O beabá. Eu quero abrir uma turma para intermediários, mas eu ainda não consegui. Se você é intermediário, me dá seu nome. Se a gente juntar 2, 3 pessoas, a gente vai começar uma turma para intermediário, ok? Então, uma ótima semana para vocês. Essa semana é o Thanksgiving. O Thanksgiving é o dia de ação de graças. Vamos dar graças por tudo que a gente recebeu, não é? E pedir que a gente tenha forças para vencer as próximas dificuldades que virão, porque os nossos dias, a gente pode ter muita felicidade na vida, mas sempre tem dias difíceis, momentos difíceis. Então, nesse dia de ação de graças, vamos compartilhar com aquela pessoa que está sozinha, com aquela pessoa que é idosa e não tem família, ou tem família, mas às vezes tem algum problema na família, com aquela pessoa que é jovem, que está aqui sem pai nem mãe, com as pessoas que é só um casal, com as crianças. Convide, se você conhece, para compartilhar a sua mesa, para compartilhar o seu carinho, porque nós somos uma comunidade. E para sermos uma comunidade, como vivemos juntos, né, nos importamos juntos, o seu problema é o meu problema é o seu problema. A minha felicidade é a sua felicidade e a sua felicidade é a minha felicidade. Voltamos no domingo que vem. Domingo que vem não, desculpa, no sábado que vem, ok? Às 11 horas, pela 12h30 AM, estaremos aqui esperando você. Ótima semana!